Olá, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar aí sobre paralelepípedo, paralelepípedo oblíquo, que são paralelepípedos onde a gente tem esse pequeno deslocamento entre as bases, né, que gera uma inclinação. Então, as laterais é compostas por paralelogramos, né, e não retângulos, não tem ângulo reto aqui, tá? Então, assim como o prisma oblíquo, essa inclinação, ela nos traz uma diferença entre a aresta lateral do paralelepípedo e a altura dele, tá? Então, aqui, ó, essa linha aqui corresponde à altura e essa daqui é a aresta lateral. E a gente percebe que ela vai nos formar aqui, ó, um triângulo retângulo, tá? Onde a gente tem como aresta lateral nossa hipotenusa, a altura se transforma em cateto e aqui essa parte de baixo também é o nosso cateto, tá? A gente pode ter aqui dois ângulos, né, dados para poder usar como cálculo. O ângulo de inclinação aqui com relação à vertical e o ângulo de inclinação com relação à horizontal, tá? Então, se ele der esse ângulo aqui, ó, a gente tem o quê? Aqui é o nosso cateto oposto e a nossa altura é o cateto adjacente, hipotenusa. Então, assim, ó, a gente tem três fórmulas lá da trigonometria. Eu vou colocar as três, tá? Então, seno de alfa é igual a cateto oposto por hipotenusa. Cosseno de alfa, a gente tem cateto adjacente por hipotenusa. E a tangente de alfa, que é cateto oposto por cateto adjacente, tá? Então, aqui, ó, se for dado o ângulo com relação à vertical, a nossa altura, ela é o cateto adjacente. Se ela é cateto adjacente e a gente tiver a área lateral, então a gente vai usar a fórmula de cosseno para calcular a altura, tá? Se a gente tiver esse ângulo aqui, alfa, ou seja, o ângulo com relação à horizontal, a nossa altura, ela passa a ser cateto oposto ao ângulo, ou seja, a reta oposta ao ângulo. E aqui é a nossa adjacente, tá? Então, aqui passa a ser oposto daí. Se a gente tem cateto oposto e a gente tem hipotenusa, a gente vai trabalhar daí com o seno, tá? Então, dependendo da posição do ângulo dado, a gente vai definir se é o seno ou o cosseno, certo? Então, vamos dar um exemplo. Aqui, ó, a gente tem o alfa de 30 graus, tá? A nossa aresta lateral, então, aqui vai ser de 100 metros, tá? Então, se a gente tem, e a gente quer saber a altura para poder calcular a área, volume, o que for, a área lateral desse paralelepípedo, que a fórmula é o mesmo do reto, tá? Então, para a gente calcular a altura, o que a gente vai fazer? A gente tem a hipotenusa, a gente quer achar o cateto oposto ao ângulo alfa aqui, ó, que é o ângulo de 30 graus, que é o que foi dado, tá? Então, a gente vai usar seno. Então, seno de alfa, então a gente vai usar assim, ó, seno de 30 é igual a cateto oposto, que é a altura, o H, por hipotenusa, que é 100. Se a gente olhar lá na tabela trigonométrica, a gente vai ver que seno de 30 é meio, tá? Então, meio igual a H sobre 100. Então, aqui, ó, a gente pode multiplicar cruzado, então eu tenho 2H igual a 100 vezes 1, 100. O 2 está multiplicando H, eu passo para o outro lado dividindo, então eu tenho a altura igual a 100 dividido por 2, ou seja, a nossa altura é de 50 metros, se isso aqui for 100 metros, tá? Tranquilo? Então, se eu dei aqui, se for dado o ângulo aqui embaixo, a gente vai usar o seno, tá? Porque a nossa altura passa a ser cateto oposto. Agora, imagine uma outra situação. Então, a gente ainda tem a aresta lateral aqui valendo 100 metros, a gente quer saber a altura, só que a gente tem esse ângulo aqui de 60 graus, tá? Se a gente tem esse ângulo aqui de 60 graus, aqui, ó, a nossa altura aqui, ela vai ser adjacente ao ângulo, tá? Então, aqui a gente vai ter cateto adjacente e a hipotenusa, que vai ser sempre hipotenusa.
Então, a gente vai usar aqui a fórmula do cosseno, tá? Então, cosseno de 60 é igual a cateto adjacente, que é a altura, por hipotenusa, que é 100 ali, que é o valor da aresta lateral. Então, cosseno de 60 também é meio, tá? Vai ser igual a H por 100. E a gente vai fazer a mesma continha aqui, ó. Multiplica cruzado, 2H igual a 100. O 2 está multiplicando H, a gente isola o H passando ele dividindo para o outro lado. A altura vai ser 100 dividido por 2, que é 50 metros, tá? Então, é isso. E se a gente reparar bem aqui, ó, como é um triângulo retângulo e aqui é um 90 graus, lembra que a soma dos ângulos internos tem que dar, de um triângulo tem que dar 180, ó, 90 com 60 e 30 dá 180 graus. Então, por isso que as duas respostas acabaram sendo a mesma coisa, tá? Porque são complementação aqui do ângulo. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!